partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Estamos dando início a mais um programa Caminhando com Jesus. Um novo programa vai ao ar sempre às quintas-feiras, às 16 horas. Agradecendo esse momento a FEAL, a TV Mundo Maior, as Casas André Luiz, a você, sócio amigo Boa Nova. E se você quer mandar o seu recado, a sua pergunta, você pode entrar no WhatsApp, o DDD é o 011 99643 3827. No portal mundomaior.com.br, lá você pode acessar toda a programação da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Você pode assistir aos programas anteriores, pode rever esse programa de hoje ou com mais profundidade. Fique à vontade para explorar esse portal. No YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Lá você se inscreve no canal, marca o sininho, isso é muito importante porque a cada novo programa você vai ser avisado. Então ajude, compartilhe no YouTube a programação para que você também ajude a espalhar a palavra de amor. E hoje, nossa comunicadora, irmã Eliana, trouxe as reflexões sobre o tema Viver a humanidade para a qual fomos criados. Irmã Eliana, boa tarde, seja muito bem-vinda. Querida Fiel, queridos companheiros dessa jornada, amigos, querida fraternidade. Na Fiel deveria ter um F ao quadrado, né? Fraternidade, né? Junto da Fundação Espírita André Luiz. É maravilhoso imaginar que fazemos parte dessa totalidade, desse todo, desse quase um século de história dedicada à divulgação cristã, à divulgação do eixo fora da caridade não há salvação, capítulo 15, e da grande pergunta primeira do Livro dos Espíritos, o que é Deus? O primeiro capítulo, o primeiro livro, vamos dizer, as páginas iniciais, todo livro, toda obra, ela tem nos seus primeiros, nas primeiras linhas, ou no primeiro capítulo, a sua essência, que está oculta e que vai se desvelando ao longo de toda a obra. A espiritualidade, os espíritos de luz, Pentecostes, né? Sobre este ser maravilhoso, ainda estamos aqui caminhando nesse mês, ou saindo, entrando já no mês de novembro, mas aqui ainda no mês de outubro. Tão bonito lembrar de Allan Kardec nascendo. Nasce com ele esse propósito, esse sonho, vamos dizer, compromisso com o caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, verdade e vida. Certa vez um ser perguntou ao seu tutelar, ao seu plano maior espiritual, qual era o caminho, como fazer para alcançar o caminho. E ele disse, não existe caminho para o caminho. Né? Pergunta mais sutil, né? Qual o caminho para fazer o caminho? Né? Ele falou, não existe isso. E eu não sei se existe, eu não sei qual é o caminho, mas o senhor não está caminhando? Disse, né? Aquele serzinho humilde, aprendiz com o seu tutelar. Sim, o que eu compreendo é que não tem um mapa, a não ser um mapa interior dentro de nós. E ele vem escrito perante os nossos muitos processos evolutivos. Aí complicou mais, né? Ai, nossa, o senhor está falando inglês para mim, japonês, né? Ele diz, eu sou o caminho e a verdade, não é? Você conhece isso? Claro, é o Cristo disse. Né? É a definição dele mesmo, eu sou o caminho, verdade e vida. Por que ele começa com um caminho? Não é uma estrada, não é um lugar que você vai, né? Fora de você. Se ele é o caminho, ele está dizendo, seja o caminho. Se ele é um modelo enviado do máximo de pureza, grandeza, que um dia alcançaremos nos nossos processos evolutivos, como está escrito nesta obra magnífica das imensas, né, das milhares de perguntas que tem aí, milhares não, 1.000 e pouco perguntas, né? Se ele é o nosso caminho, se ele diz eu sou o caminho, então é ser ele. E o que é ser ele? E a gente vê então aí nesses quase 200 anos de busca, e, né?
não tem 200 anos a doutrina, tem do nascimento dele, mas a doutrina, ela ainda está no seu primeiro século e meio, ela não chegou no seu segundo século. Há um mundo a vir. Então, não se abale, sabe, com as tempestades, que elas são ruídos normais. Na formação do planeta, nós tivemos muitas eclosões ecológicas, né? Aquele grande filme da Era do Gelo é uma paráfrase, né? É um caminho mostrando que tudo se transforma. Então, façamos a nossa pequena parte. Esse é o nosso destino, fazer a nossa pequena parte. Hoje, então, nós vamos olhar Paulo em Efésios. Nós acabamos de sair de Gálatas para nós sairmos daquela, né, daquela dicotomia, né, de angústia e ansiedade, apesar de termos entendido que faz parte, né, a angústia existencial que foi trazida por alguns filósofos do século passado, como ela é importante, porque ela é inquietante. É o nosso ser buscador, é a nossa alma buscadora, é a nossa alma que, se a gente não sair ao encontro, não tiver a ansiedade de buscar, e se a gente não pensar nesse ponto de vista que é lá na abertura do Evangelho nosso maravilhoso, está lá o ponto de vista que é o futuro, se nós não tivermos o futuro à nossa frente, nós vamos nos mergulhar em um presente sem esperança, um presente de lutas, de tristezas e, né? O que a gente olha e vê hoje construído ainda, que é uma construção desconstrutiva, né? Eu desconstruo, porque desconstruímos o planeta, agora vamos nos ver com gerações que estão a vir, já espaços ecológicos de reconstrução planetária, que significa também a nossa reconstrução anímica e espiritual. É uma parábola, né? O planeta se regenera e nós nos regeneramos juntos. Bom, longa conversa. Nossos cumprimentos carinhosos à FIAL, Fundação Espírita André Luiz, a felicidade de participar desse encontro. O tema de hoje, então, nós estamos em Efésios agora. Paulo passou 5 anos em Éfeso, lá na Turquia. Pense, 5 anos fundando a igreja, e quando ele sai, como em Gálatas, né? Depois que ele sai, claro, ele é o fundador, então enquanto está sendo fundado, a, a, a fundação, ela é feita de esperança, porque tem aquele ser que irradia na sua volta. Depois vem os continuadores. As epístolas de Paulo são para nós, os continuadores. Devemos viver com as epístolas paulinas como quem vive, sabe, com o ar que respira, porque cada epístola dele é uma parte de nós que está sendo tratada. Aqui está sendo tratada a alegria de Paulo. Por que Paulo é tão alegre até o final? Porque daqui ele sai, vai embora, né? Ele sai da ilha, perdão, ele sai de Éfeso e ele vai para onde? Para Roma. E ali ele fica preso, e ali ele morre. Ele está perto já do final do tempo dele. E a pergunta que nós deixamos hoje como tema, como leu Bárbara, né, de forma bem bonita, não é? A humanidade, examinando a história entre crença e comportamento, na verdade, o fundo do tema nosso hoje, né? Mas, sabe, qual a descoberta mais feliz da vida de Paulo? Temos a consciência do mundo da graça? Será que é ter consciência? O que é o plano consciencial em nós? É quando nós construímos essa dimensão que existe uma graça no universo, que existe uma, uma surpresa contínua e que Deus não cabe aqui na concha de nossas mãos como água que escorrega e volta, né, a correr, juntando-se à água que há no espaço, né? Então, nós vamos hoje olhar para em Éfesos, ele está tratando desse tema, ele está mostrando aqui a humanidade para a qual nós fomos criados. É um texto lindo na abertura da sua palavra. Então, se historicamente Paulo escreve a eles, depois de passar por eles e fundar as igrejas, né? E ele trata aqui na sua abertura de um tema muito importante. Ele fala da unidade orgânica entre crença e comportamento. Crença, conjunto de crenças que constitui a nossa fé.
Será que eu me comporto? Ela já faz parte do meu vocabulário, do meu fala-fala dia a dia, na mesa de café, com o filho à mesa, com o parente distante ou próximo, no elevador ao descer, né, se você mora num prédio, né, com o amigo, se você é um apoio numa empresa, as pessoas que te cumprimentam. Será que você reúne o seu conjunto de crenças, não é? O seu conjunto como uma unidade orgânica entre o seu comportamento e tudo que você crê, ou o que você crê fica guardadinho para o dia que você vai ao culto, ou para o dia que você vai ao evangelho, para algumas pessoas mediante as quais você é chamada a ter o comportamento, né? Porque a pessoa sabe do seu conjunto de crenças, então você começa a ter o comportamento que ela deseja, mas na verdade você tem um comportamento mediante, se você tem uma estrutura empresarial, é um comportamento, na estrutura você fica multifacetado, você fica dividido, esquartejado no seu anímico, e não há pessoa mais frágil no mundo do que uma pessoa esquartejada, e nós temos uma sociedade que pede que a gente seja pedaços. Mas Deus não é pedaços. Tem uma canção linda, Ciana. A Deus tivesse a gente pediria para ela cantar Deus não é pedaços. Né? Ele é o todo, ele é o infinito. Nós somos o finito mundo, aparentemente, que aprisiona nesse corpo, nesse vaso, nesse jarro, o infinito espírito. E de quem? Preso no nosso espírito? Deus. Pense Deus como seu prisioneiro. Parece uma imagem esdrúxula, louca, né? Mas Deus é meu prisioneiro. Eu não abro nunca essa cela. E mesmo que eu a abra, ele não sairá de lá. Por quê? Porque ele somos um castelo, como escreveu Teresa d'Ávila. E no centro dele, nossa alma é um castelo. Nosso espírito, no centro dele, um limpidíssimo cristal, um brilho excelso e eterno. Não é que ele está prisioneiro de nós. Ele, com seu imã, nos atrai para ele. Nós somos prisioneiros desse centro, que nos descentra e nos joga nas margens, que são as crenças. Mas e o nosso comportamento? Será que eu sou o mesmo como pai, como mãe, como juíza, advogada, faxineira, sabe? É essa unidade que nós temos perdido. Essa unidade que Paulo está escrevendo aos cristãos em Éfeso que ele deixou. A comunidade já estava voltando como em Gálatas, na Galácia. É muito mais fácil cumprir rituais. É muito mais fácil vestir-se de tal modo, cumprir certas obrigações, e isto por sacerdotes que você acredita que ele é o máximo de conhecimento, e por isso Cristo foi crucificado, porque Cristo disse, não é esse o conhecimento, nosso Pai que está no céu não fez isso que vocês estão fazendo. Eu me submeto, para não perder o meu salário, para não perder a minha vida, para não perder nada. Nós somos escravos. Tem um grande, Emmanuel Mounier, é um escritor grande francês do humanismo, e ele fala isso, que a maior escravatura que existiu e existe ainda, existirá por largo tempo, sabe, é a das nossas ideias. É o do homem, sendo branco, negro, amarelo, ameríndio, mameluco, não importa as raças. É a escravatura de um homem pelo outro. E essa escravatura, ela vai se dando, né? Foi revelada aqui na nossa pedagogia do oprimido, por Paulo Freire, o grande educador, entre o opressor e o oprimido. Dentro de nós mora o opressor. Dentro do opressor mora também o oprimido, porque nós não temos como dissociar essas duas realidades. Eu servo, sou servido, mas nós dissociamos. E quando nós dissociamos, adoecemos, enlouquecemos, angustiamos-nos, perdemos o sentido mais bonito da própria angústia, né? Que é a espera e a espreita do futuro. Então ele diz aqui na abertura do o estudioso Peterson, né? Ele diz a unidade orgânica entre crença e comportamento é prejudicada. Quando ela é prejudicada, olha o raciocínio maravilhoso, guardem isso com todo carinho. Nós nos sentimos incapazes de viver plenamente a humanidade para a qual fomos criados. Tornamos-nos desumanos. Com isso, tiramos vidas, justificamos guerras e inocentes morrendo, filhos, maridos, lágrimas.
campos de concentração, apartheids, no nosso cotidiano, perdemos a nossa humanidade, mas no último dia da criação, o sétimo foi a admiração, nós já falamos um dia sobre isso. Será que nós temos o nosso sétimo dia? Olhar e admirar nossa obra e vê-la bela e sorrir de satisfação por tê-la criado? É o sétimo dia. Mas o último dia da criação, sexto, criou o homem, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a carta de Paulo aos cristãos em Éfeso, ele é o que sobrou, ele fala do nosso mundo devastado pelas separações, pelas doutrinas separatistas, que dizem, isto aqui é Deus, isto aqui é Cristo, isto aqui é, dando como se fosse, porque tem um nome tirado em cursos prontos, feitos aqui e ali, de pastores, de doutores da lei. E nós nos dobramos ao farisaísmo moderno contemporâneo. E dentro de nossa cara e preciosa terceira revelação, como nos afirma Chico Xavier, também nós temos. A sinagoga está aqui, batia no peito, no nosso coração. É um átimo de segundo nos nossos comportamentos e nós podemos crucificar Jesus de novo. Ou o que Jesus nos trouxe, a nossa própria humanidade. Nos veio agora essa memória, não é por acaso, não é? E então, como nos vemos prejudicados e a nossa unidade orgânica de crença e comportamento não está feita, né? Quer dizer, eu até creio, mas o meu comportamento não mostra o que creio, né? Prego uma coisa na frente da sinagoga, mas faço outra por detrás, etc. Então eu perco a oportunidade de viver plenamente a minha humanidade em Cristo, para o qual Deus nos criou. Então, a carta, diz o estudioso aos Efésios, os cristãos em Éfeso, reúne o que sobrou do mundo devastado por essas separações entre crença e comportamento, entre liberdade e legalismo, né? É uma outra fase também bem bonita que a gente separou, o legalismo, né? E os legalistas, né? Essas duas coisas, que são aqueles que fazem uma lei que te diz, você é o cristão, você será salvo assim. E não, e posso espancar até matar minha esposa, né? Perdido em minha crença, quantos lá dentro da prisão não passaram por inúmeras igrejas e múltiplos pastores? É bem sério, filhos, é muito sério. Paulo começa com uma brilhante exposição acerca de que os cristãos creem com relação a Deus e como um cirurgião trabalhando ele fala, na verdade ele está dizendo que a igreja que ele fundou estava fraturada, nossos ossos fraturados, então ela não tinha mais sustentação. Então as cartas dele, as cartas de Paulo nos cura as fraturas entre crença e comportamento, entre o legalismo e os legalistas. Eles nos levam à liberdade. É uma das leis maravilhosas, das 10 leis básicas, no livro terceiro da nossa obra carinhosa, né? Ditada pelos Espíritos Santos, pelos Pentecostes, aqui no século, né? Fundador da nossa querida e maravilhosa doutrina. Esse nome já ficou perigoso na atualidade. Esse nome maravilhoso, encontro com o Cristo interno nosso. E a igreja que era lá fora ficou aqui dentro. Crença e comportamento ficou um desafio individual de autorresponsabilidade na nossa evolução e no nosso processo evolutivo perante a humanidade, perante o Cristo, perante o universo, perante Deus. Aqui diz ele, é lindo, né? A exposição dele, o estudioso diz, é como um cirurgião que vai habilidosamente, né? Insere na fratura exposta, tá vendo? Os pinos da crença em Deus. Olha que lindo. O braço quebrado, a perna. Então, sabe, eu não abraço direito as causas, eu não ando completamente dentro da lei de amor, mas são os pinos. Então, ele põe os pinos do quê? Da crença em Deus. Essa é a resposta para os nossos abismos, as nossas separações, as nossas angústias, as nossas diferenças entre o que eu creio e o que eu faço, em que eu prego e ajo. Esses abismos são fraturas,
Minha alma está fraturada, meu ser está fraturado, meus ossos que sustentam meu ser está fraturado. Toda minha camada óssea. Leia Efésios, conviva com essa epístola. É maravilhosa. Aí, com os pinos da fé em Deus, ou do comportamento de que eu creio em Deus e que Ele é real, que Ele existe, que Ele age, tá certo? Os ossos se unam e sejam curados, ou seja, crença e comportamento se unam. Quer dizer que crença e comportamento são a nossa parte óssea. É a estrutura sobre a qual nós colocamos o nosso corpo de fé, sobre a qual nós vivemos no nosso lar, no trabalho, na rua, no lugar em que andamos. Ser a mudança que queremos ver no mundo, é a tradução de Efésios em Mahatma Gandhi. Quem trata isso de forma muito linda na literatura, né? É aquele que fez, aquele grande escritor russo. Vou trazer para vocês alguns comentários dos contos dele, de um sapateiro na Rússia buscando Deus. E as muitas formas de crença, eu vou trazer no próximo encontro, não vou esquecer, vou anotar aqui para não esquecer. É um conto lindo, eu fiz alguns comentários sobre ele no meu trabalho no YouTube, né? E que geralmente eu consegui fazer durante um tempo, agora eu vou retornar. Parei justamente nessa história dele. São contos sobre Deus, né? Mahatma Gandhi diz que mudou a vida dele com as obras desse grande escritor, né? Tudo conhecido de todos nós. Mas aqui vamos seguindo nós, nesse momento de amor, de paz, de luz e fé. Um segundinho de silêncio apenas, para que nós consigamos compreender que crença e comportamento são ossos que mantêm o nosso corpo vivo, nosso corpo anímico, cheio de esperança, a nossa paz em meio ao caos, a nossa luz no meio da escuridão. Lembra? O sol não faz o trabalho da lâmpada na escuridão. Frase de Emmanuel. Tornou-se uma canção feita por nós, nosso grupo de jovens, uma música linda. O sol não faz. Francisco. É uma música aqui de homenagem ao nosso Chico Xavier, que fizemos enquanto ele era vivo. Temos 4 ou 5 canções que fizemos para ele. Nos aniversários apresentávamos. Vou parar. Uma gratidão imensa a Deus por chegar até aqui. Nós vamos fazer uma pequena leitura quanto ao tema e vamos depois fechá-lo com os caminhos e as respostas para esta operação, para este operador, né? Essa carta, ela é um cirurgião unindo os nossos ossos para que nós possamos romper essa fratura entre crença e comportamento, entre humanidade e desumanidade, entre paz e equilíbrio, desequilíbrio, loucura e caos. Faço os outros sofrerem. E perco a minha missão no mundo, que é retirar a dor. E quando retiro a dor do outro, eu retiro a minha. Quando faço a dor para o outro, eu escrevi a minha dor. Ela baterá à minha porta novamente. Epístola aos Efésios, a Éfeso. Lá na Turquia. Um beijo grande, até já, Feal. Até já, queridos que nos escutam, nos ouvem ou nos encontram. Essa jornada linda de aprofundamento do nosso ser espiritual. Palavra linda de Allan Kardec. Vou ler para vocês. Antes de vos tornar espíritas, é importante universalizar o seu conhecimento. Sede espiritualistas, para poder tocar a essência dessa condigna, maravilhosa, incrível campo de pensamentos e esperanças nas letras humanas. Boa tarde. Até já. Vamos continuar após essas profundas reflexões e eu te convido também a fazer a sua pequenina parte, se tornando um sócio amigo Boa Nova. Entre no portal Mundo Maior,
fique sócio e ajude mensalmente a essa obra de amor. Queria lembrá-lo também da Rádio FM 85.5, que vai te ajudar no momento do trânsito, indo para o trabalho, se deslocando, há também o estudo e há também uma palavra de luz. Então, vamos continuar agora com o nosso texto, nosso lindo texto, que tem tudo a ver com o que aprendemos agora na primeira parte. Emmanuel, psicografia das mãos do nosso medianeiro Francisco Cândido Xavier, do livro O Viajor, capítulo 18, e o título é Deus está contigo. E eu trouxe uma pequena resenha para vocês. O texto inicia com Emmanuel nos mostrando como nós sempre repetimos, nos lamentando, e Emmanuel traz a palavra desconsoladamente, a frase como me sinto só. Então é o ó dia, ó céus, ó Deus. E ficar repetidamente nessa lamúria. Emmanuel, então, nos convida, como refletimos com a irmã na primeira parte, a tornar um novo hábito, que é sentir Deus em tudo que nos rodeia. Bonito isso, né? Ele exemplifica que a misericórdia de Deus está na terra, no ar, nas leis inteligentes e sábias da natureza. Uma frase muito forte que ele traz é assim: nunca te esqueças que Deus é o amor sem limites. Será que eu estou amando com limite? O parágrafo seguinte eu vou ler na íntegra, de tamanha beleza. Enquanto maldizes o sofrimento, algumas vezes lamentando o teu dia atual, que deve ser de proveitoso trabalho, a flor te oferece perfume. Então, enquanto eu estou me lamentando, a flor está me oferecendo perfume. A árvore compassiva te dá os seus melhores frutos. A estrela envolve-te de esperança com cintilações e sorrisos. E o sol te dá a saúde. A terra te oferta inumerosos tesouros. Será que a gente está prestando atenção nisso ao nosso redor? O texto continua com Emmanuel trazendo: a bondade de Deus é tamanha que ele nos perdoa nos nossos ímpetos de revolta e nos nossos julgamentos. E ele finaliza trazendo assim um convite a você, a nós, né? Acostuma-te a ver e a sentir devidamente todas essas coisas e jamais te enfraqueças, porque Deus encontra-se em toda parte. E ao invés de te desesperares, escuta a natureza, a segregar-te sem palavras. Então, a natureza está te dizendo sem palavras: Deus está contigo. Então, esse texto é do livro O Viajor. Eu te convido a ler na íntegra, tamanha profundidade. Que esse texto e todo esse programa possa nos ajudar a pedir a Deus a correção das nossas fraturas. E a irmã Eliana, então, segue com as belíssimas reflexões. Dando continuidade, vamos aí dando continuidade, vamos, é bom, é bom. Esse texto de Emmanuel é maravilhoso, é mesmo, Bano. A gente fez assim, não deu nem tempo de ler, mas é isto. Paulo encontra Deus, Paulo traz Deus dentro dele. Nós temos uma história, sabe, historicamente, nós estamos fraturados. É isto que Paulo encontra em toda o conjunto de crença judaica e hebraica que vem. Ele vê a fratura, ele vê essa diferença entre a essência, sabe, a essência real, a realidade do texto em si e o que fazemos dela, ao que alcançamos, sabe, como uma rubra maçã no alto do mais alto ramo, e a gente não alcança. E por não alcançá-la, então, eu falo, né, como uma raposa, né, tocada de inveja, diz, não é para nós. E aí, então, eu pego as que caem da árvore, nem me esforço para coletar,
porque nós estamos num tempo de busca de facilitações, todo o desenvolvimento, saindo da Idade Média, entrando na Grande Revolução Industrial, aquela passagem, aquela travessia, historicamente, li um texto certa vez de história, que mostra que essa passagem ela foi uma ponte para que nós pudéssemos tramitar de uma escuridão muito difícil, né, humana, para uma outra, para um amanhecer, sabe, que ainda não está claro, que ainda não tivemos. Nós estamos processando esse amanhecer, essa claridade solar. A gente não a alcançou ainda, porque Deus ainda está revestido de procedimentos, né? Crenças e comportamentos. Os comportamentos estão todos ditados dentro de. Não era assim até o século IV, é isso que nós vamos estudar no próximo programa, ao terminarmos. Além desse programa aqui, Caminhando com Jesus, nós fazemos o Espiritismo Sem Mistério, e ele terá continuidade com o nosso querido Tiago, nós vamos continuar estudando, para mostrar historicamente, para que isso que a gente está falando aqui se torne visível, tangível, para você estudar no seu coração, na sua família, com os amigos quando você fala, trazendo dados, sendo um transmissor, uma rádio Boa Nova, sabe, viva. A sobrevivência de uma rádio, de uma TV, de uma telecomunicação está com você. Porque você fala e as pessoas perguntam, onde você aprendeu isto? Ah, eu frequento e ouço os programas do TV Mundo Maior, do portal Mundo Maior, né? Da rádio, da FM agora, né? Que nós estamos com a FM maravilhosa. Então, que foi citada aí por Bárbara. Então, aí a pessoa vai buscar, e você diz, olha, tem inúmeros programas, tem pessoas muito inteligentes lá que estão ensinando, é uma universidade viva, não tem nome de universidade, mas é uma filosofia prática, é uma praxis, porque tem o pensar, o filosofar e o agir. Tem traduções ali, programas, que a gente sorri de alegria por vê-lo, por a beleza, com algumas imagens, traduz livros inteiros. Que isso é difícil na logística, né, da nossa compreensão e raciocínio, mas esse é o século, para isso transitamos, para isso a imprensa, para isso o livro, a escritura, para isso o desenvolvimento tecnológico, para trazer a humanidade para dentro de nossos corações. Então, fiel, a Fundação Espírita André Luiz, ela é algo, sabe, amados, eu acho que é nesse minuto, ou nesse momento, onde nós vemos aí perdas, ou caminhos, né? Nem perdas, porque não alcançamos, né? Não perdemos nada ainda, porque nem alcançamos, né? Mas, assim, certas diretrizes que nos afastam da nossa crença, ou do nosso conjunto de crenças, ou dos paradigmas mais importantes do que é Deus, da lei de amor escrita em nossa consciência, do direito ao respeito na nossa própria existência. Não, humanamente, ser a ser, nós nos crucificamos sempre, julgamos sempre, destruímos, não construímos. Nós temos um discurso, uma fala desconstrutora. Nesse momento que nós estamos gravando, nessa data de hoje, nesse sábado, 26, né, de outubro, a Fundação Espírita André Luiz, ela fez uma reunião linda. Não pude ir por causa das chuvas, fiquei com medo de ir, mas fiz online. Que maravilhoso programa, né, liderados ali pelo nosso querido Guiomar, né, pela nossa Edi, para todos aqueles que estavam ali, os comunicadores que não puderam estar. Mas sabe, quão linda as falas e quão linda afinal aparece o final do discurso da NV que eles chamam, né, que a gente chama, da não violência, da proposta da pessoal de Carl Rogers. Fiquei tão feliz porque nós temos um trabalho chamado Fio da Fé, em que a gente estuda aqueles 12 propósitos, transformamos os 12 propósitos da tornar-se pessoa de Carl Rogers em 12 momentos da fala do Cristo. Fizemos isso. Muito fiquei feliz com esse encontro hoje. Parabéns, devemos do maior empreendimentos. Mas ali a abertura feita por aquela pessoa linda, ela está dizendo isso, leve adiante, né? Faça sua rede de sócios, sabe? Não é muito que se dá, é o pouco que se dá, porque que pesa no gasofilácio, é o que falta quando você dá da sua pequena, vou dar R$ 5, vou dar R$ 10. Nossa maior captação de recursos na AMI que se dá entre os menores.
Verdade. Dá um pouquinho, mas sempre. São fiéis. Sabem que sobrevivemos daquilo. E também já sobreviveu e já bateu nas nossas portas. Então, é um sócio ativo, maravilhoso, né? São as gotas que fazem o oceano, né? Os grãos de areia que fazem os montes e tudo mais. A nossa fala, então, vai continuando para a gente poder seguir no próximo, no próximo momento. Então, nós vamos fazer aquela palavra que eu prometi aqui para vocês, e seguindo essa colocação maravilhosa de Paulina, né? Qual foi a descoberta mais feliz que Paulo fez, né? Aqui ele fala, Paulo está dizendo aqui que já temos tudo o que nós precisamos para viver a caminhada cristã. Olha que lindo. Paulo descobre em Cristo, né, quem somos e por que vivemos. A história do caminho que eu falei com vocês. Quem é o caminho? Cristo. Isso é a essência. Quando esta pessoa pergunta a um mestre, onde que é? Qual o caminho? Me dê um mapa. Uma vez vi um pastor falar muito bonito num dos nossos natais, aquela multidão, e a gente orando, né, para abrir o Natal, o Papai Noel chegando, aquela coisa. Ele fez uma palavra linda, ele falou, tem pessoas que pegam vocês, você está perdido, e aí você pergunta o nome da rua e o endereço daquela rua. Ela diz, olha, vira a primeira direita, segunda esquerda, depois você vai andar 1 quilômetro e pouco, mais pertinho, porque, né, não tem sombra, até descreve. Depois você pega, você já esqueceu a primeira direita, segunda esquerda. Eu falei isso? Nem lembro se eu falei isso, tá vendo? A gente esquece. Mas ele vai falando, né? Aí, de uma meia hora de caminhada, você chega nessa rua tal, tem o número que você está procurando e essa pessoa que você está procurando e tudo mais. Isso somos nós, ele fala. Nós, os pastores, nossos limites, nossas congregações. Mas tem um pastor maravilhoso que foi enviado por Deus. Quando você chega para ele e pergunta qual é o endereço do céu, ele vai dar o endereço? Não, ele vai pegar você pela mão e levar até a porta. Se você não puder andar, ele vai pôr você nos ombros se você se cansar. É o Cristo. É lindo, todo mundo chorou, a população assim, se emocionou, uma coisa inesquecível, né? A gente sempre praticou, a gente convidou uma pessoa do catolicismo, uma pessoa do evangelismo, sabe, uma pessoa do espiritualismo, sabe, representantes de líderes que estão cansados desta dissonância, dessa distância. Vocês sabem onde foi fundado o ecumenismo? Pelos pastores. Sabe aonde? Nos campos de concentração. A Segunda Grande Guerra Mundial. Tem um grande autor, a gente pode depois trazer o nome para vocês. Ele fala sobre isso, fundador do ecumenismo. Ele fez. Chico Xavier nos dizia que o Espiritismo, enquanto religiosidade, ele era o traço de união entre as religiões. Não era uma religião. Conforme nós estamos fazendo a religião. Né? É tudo muito lindo, tudo muito específico, tudo muito grandioso. E é Paulo fazendo. Ele fica 5 anos lá, sai, vai. Aí ele tem a notícia do que está acontecendo em Éfeso, como nos cristãos, os Efésios, né? Faz a carta aos cristãos em Éfeso. E aí ele fala disto na carta, tentando solucionar essa distância que ficou. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral dele. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, né, entre parênteses, se acharam em casa, livres. Nessa carta de Éfeso, também já na Epístola aos cristãos na Galícia, ele também confirma essa liberdade. Né? Por que o Cristo foi à cruz, crucificado? Porque ele não cumpria aqueles ritos conforme eles falavam. Não pode entrar na casa de um impuro. E ele foi na casa de Zaqueu, o rico, cobrador de impostos romano. Ele não era romano, ele era judeu. Ele trouxe Mateus para dentro do evangelho. Mateus era um cobrador de impostos, filho de judeu, que rompeu com a tradição para poder angariar meios.
No entanto, foi quem escreveu, o primeiro evangelista que escreveu, anotou e acompanhou. Pense, ele nunca julgou, ele não tinha julgamento. É o curso de hoje que foi dado lá muito rapidamente. A gente vai ver se convida essa pessoinha linda que hoje a Fundação Espírita André Luiz levou sobre a comunicação da não violência. Ora, como é que eu posso criar um mundo sem violência se eu não falar sem violência, se eu não me comportar sem violência? Como é que eu vou criar um mundo em fé se eu não viver esta fé? Esse é o abismo entre crença e comportamento. Esse é o chamado enérgico, profundo, paulino. Paulo está dizendo aqui que já temos tudo o que precisamos para viver a caminhada cristã. Ressuscitou dos mortos o Cristo, pensa. Um corpo que está morto levanta e anda. Pensa se acontecesse isso agora aqui entre nós. Que diríamos? Que diriam? Os próprios pastores, os próprios padres da igreja, a igreja constituída, o que diria? Falsário, mentiroso, corpo roubado. Sem querer, sabe, diminuir as religiosidades, mas colocá-la no lugar exato, vendo a verdade, porque sem verdade não há vida. Se não há vida, a gente vai morrendo aos poucos. Mas a gente precisa falar da realidade. Não há ofensa nisso. A tristeza, claro. Profunda melancolia também, de termos que falar isto. Não podemos deixar de ser o povo que Deus chamou para ser, esperando que chegue algo extraordinário, que faça a nossa vida diferente do que é. O extraordinário já veio, o maravilhoso mundo divino já está, o Cristo já passou, ele está em você. Ainda temos muito a aprender, mas há muito tempo para isso. Logo depois ele morre dessa epístola. O mais importante é que o dom já não foi dado. Toda a força vem de Cristo. Gente, isso é Efésios na primeira parte. Nós somos. Qual é a verdade? Eu sou o caminho. Qual a segunda palavra? Verdade. E qual é a verdade que quando Paulo escreve a Efésios? Aos Éfesos, aos cristãos em Éfeso? A verdade é que somos totalmente livres. A edição pôs até em itálica essa frase. Cristo pensou em tudo, providenciou tudo que precisamos. Fomos incluídos no plano que ele teve tanto prazer em executar, o Cristo. Ele fez tudo, Deus, né? Em Cristo. Ele fez tudo isso antes de nós. Em Cristo ele fez. Plano de longo alcance, mais de 2000 anos já. Em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. É lindo, não é? É no Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Olha que palavras. Enfim, é infinito, gente. A salvação, então, como encontrar a nossa salvação? Vai ser o fim da nossa palavra de hoje. Já entramos na nossa oração de hoje. É o fim dela. E a palavra linda é um dom de Deus do início ao fim. E aqui, uma oração linda do nosso querido. É lindo isso. Amados, nós vamos continuar Éfeso no próximo quinzena. Quinzena não, na próxima semana, para fecharmos em uma oração. Mas vamos então rogar, ó Deus, que palavras lindas Paulo nos deixou na sua epístola a Efésios, aos cristãos em Éfeso, que, conhecendo e com ele, conseguiram alcançar a beleza da sua presença. Mas eu me perdi de sua presença. Faz escuridão em mim. Meus olhos estão na penumbra. Ó sol, incandescente e belo, anseio que amanheças em meu olhar. Abrirei as pálpebras amanhã e verei a beleza de Deus. Mesmo que esteja chovendo ou em tempestade, mesmo que lá fora o mundo esteja se partindo em lutas, a minha glória está em ti. Farei o café e o perfume da manhã, cobrirei minha mãe de abraços e beijos, meus sobrinhos ou meus netos ou aquele que eu encontrar. Darei o melhor de mim, o meu sorriso. Cristo anda em mim, comigo. Que essa prece esteja no seu coração, que essa prece seja viva nos seus atos. Esse é o ato apostolar, essa é a unidade entre crença e comportamento.
Que o bom Deus ilumine seus caminhos. Querida Feal, sempre, sempre. Que Deus abençoe grandemente, profundamente a todos vocês. Todos os sócios Boa Novas, todos aqueles que tiram aquele dinheirinho minguado, mas colocam ali, sem deixar em nenhum momento, porque é o pão de cada dia, dessa transmissão de amor. Os comunicadores da Fiel são os discípulos que vão porta a porta. Estamos batendo na porta da sua alma nesse instante. Abra para nós. Até o encontro que vem. Semana que vem, com alegria. Mil beijos. Boa tarde. Você acompanhou Caminhando com Jesus.